bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Link e hoje converso com Gui Teles. Nascido em São Paulo, Gui é atualmente um Venture e Board Partner no Atlântico, um dos maiores fundos de Venture Capital da América Latina. Antes disso, foi Chief Marketing Officer e Chief Strategy Officer da PicPay. E relevante para esse episódio, ele trabalhou 6 anos na Uber, primeiro como Head do Brasil e depois liderando as operações globais da Jump, a subsidiária da Uber em micromobilidade. Antes da Uber, Gui trabalhou na BCG, no Peixe Urbano e na Monax Capital. Ele tem um MBA pela Universidade de Stanford e se formou em administração pela FGV, além de ter estudado também na HEC School of Management e na Escola Superior de Comércio de Montpellier, ambas na França. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Esse episódio é oferecido pela Urbimi, a maior comunidade de investidores imobiliários da América Latina. Acesse www.urbi.me e invista a partir de R$1.000. Seja bem-vindo, Gui Teles. Prazer conversar contigo. Já fazia algum tempo que a gente queria te convidar para o podcast para conversar sobre a Uber, sobre a Jump e um pouco da tua carreira nesse mundo da mobilidade. E entrando direto aí de cabeça na conversa, né? Porque tu já me contou essa história, né? Eu já ouvi essa história assim rapidamente. Eu acho interessante, né, compartilhar com o pessoal aqui, até porque tem muita gente que, eu diria assim, quer entrar no mundo do urbanismo ou quer entrar no mundo da mobilidade, não sabe como, né? Sempre tem assim aquela coisa da via pública, né? Trabalhar para o município e tudo mais. E então eu queria te perguntar, para a gente começar, para falar sobre como que você entrou na Uber e fez esse primeiro passo para abrir uma geografia tão importante como o Brasil, né? Como é que, né? Conta um pouco da história de como começou e, né? Porque já faz bastante tempo e na época era uma coisa meio polêmica, mas eu lembro que teve uma história bem legal por trás. Posso contar um pouquinho da história? Então, em 2012 eu fui para a Califórnia para fazer meu MBA em Stanford, como você. E na época eu estava pensando em empreender, tinha algumas ideias, comecei a trabalhar nessas ideias. Mas é engraçado, né? Quando a gente vê uma coisa e uma coisa que tem tanto a ver com o que a gente quer fazer, existe uma gravidade muito forte para isso. E foi um pouco assim que eu fui parar na Uber. Eu estava já super envolvido em 3 diferentes frentes aí de outras startups que eu gostaria de lançar no Brasil, outras ideias. E o Travis foi dar uma palestra em Stanford, isso no começo de 2014. E ele começou a falar, eu já era usuário da Uber, já usava há 2 anos. Que na época era o CEO e fundador da Uber, né? Isso. E ele começou a falar como que eram os planos de lançar cidades, falou pelo mundo, mas começou a dar um foco aí nos países da América do Sul e América Central. Então, ele já tinha lançado no México, na América do Norte, e tinham planos aí de lançar na Bolívia, no Equador, eles vão lançar na Colômbia e no Panamá e provavelmente na Costa Rica. E aí ele terminou essa lista e eu tô ali atrás ouvindo essa palestra e já esperando que havia o nome do Brasil, e o nome do Brasil não veio. Então, assim, na hora isso mexeu assim lá dentro, eu falei, como que ele tá ignorando essa oportunidade, né? E eu fui conversar com ele e foi aquela conversa rápida, assim, de fim de palestra, mas basicamente ele falou assim, olha, o Brasil é um país que a gente tem uma equipe de launchers, né, as pessoas que fazem o lançamento das cidades, e eles já fizeram toda uma análise, já foram inclusive pro Brasil, e o Brasil, assim, dentro da nossa metodologia de avaliar regiões, é um lugar que tem pouco potencial e altíssimo risco. Em outras palavras, assim, a pessoa que for lá vai passar pelos maiores desafios jurídicos legais possíveis, e a gente acha que ainda não é a hora, acho que a gente tem mercados com maior potencial e menor risco. E eu discordei na hora, assim, fui bem vocal, falei, não, vamos conversar mais, essa história não pode acabar aqui. Tinha um histórico de consultoria, então gosto de pensar em slides, cheguei em casa, preparei uns slides e mandei para ele, falei assim, vamos conversar, eu quero te apresentar isso. E alguns dias depois eu estava ali na sede da Uber em São Francisco, apresentei para ele, apresentei para 15 outras pessoas, e até pelo número, assim, hoje eu olho para ele e falei, nossa, 16 pessoas vendo na mesma apresentação, e eu realmente acho que ninguém ficou muito convencido ali, eles só falaram, putz, venci pelo cansaço, assim, sabe? Um dos principais ingredientes para ter sucesso é ele, cara, ser cabeça dura, ser determinado, e pelo menos tem alguém aí, um louco com essa ideia. Mas mesmo assim o Travis falou para mim, olha, e isso eu só falei depois para as pessoas que foram entrando ali pro time, mas vai pro Brasil, eu te dou 3 meses e a gente vai acompanhando, se as coisas evoluírem bem, se você não for preso em 3 meses, a gente dá mais 3 meses, e assim a gente vai vendo como as coisas vão crescendo. E aí eu comecei a trabalhar primeiro em São Francisco, isso em junho ainda de 2014, me formei, voltei pro Brasil, e a gente fez os lançamentos, a gente começou
começou primeiro pelo Rio de Janeiro e depois por São Paulo. Em 2014, então, lembrando que a gente tinha aí a Copa do Mundo acontecendo, então você tinha várias cidades ali com muitos estrangeiros. Então, quando a gente pensa no marketplace, né, você precisa tanto da demanda quanto da oferta. Então, se a gente pega São Paulo, mas principalmente o Rio de Janeiro, você já tinha a demanda, já tinha um monte de gente ali que a gente via que abriu o aplicativo, que estava louco para usar Uber, que usava em outros lugares do mundo, e o lado da oferta também já existia. Então, quando a gente pegava aqueles hotéis ali na frente do Rio, a cidade do Rio é muito mais turística, né, do que qualquer cidade brasileira, mas inclusive São Paulo. Então, você já tinha ali uma frota de motoristas particulares, profissionais, que trabalhava com um serviço muito bom. E uma das grandes facilidades é que era uma frota. Então, aos poucos a gente foi descobrindo assim que você tinha pessoas ou empresas que tinham 20, 30 carros embaixo. Então, se você pensa em uma forma de escalar a oferta rápido, é muito mais fácil você, de uma hora para outra, fechar com uma pessoa e ter 30 motoristas do que fechar com todos os 30 motoristas individualmente. E foi um pouco dessa história do começo, tanto de Rio quanto de São Paulo. A gente começou muito com frotas e, durante muito tempo, a verdade é que a gente não conseguia dar conta da demanda. Então, quem usou Uber aí em 2014, 2015, até nos dias de hoje, às vezes, ou quando chove, a gente tinha tempo de espera aí de 15, 20 minutos, era normal, né? E as pessoas mesmo assim usavam porque era mais confortável, era mais barato o táxi e chegava muitas vezes até mais rápido, apesar de ser 20 minutos o tempo de espera em algumas regiões. E aí, assim, trazendo já para frente, né, esse 2014, quando a gente acelera aí para que foi a história da Uber, se em 2014 eles achavam que o Brasil não tinha grande potencial, o Brasil se tornou o primeiro país a atingir 1 milhão de viagens por semana, que era como a gente media isso. Foi o país que chegou mais rápido também a 10 milhões de viagens, que foi outro número emblemático. E, assim, isso agora varia um pouco mais, mas em 2018 era a maior operação da Uber do mundo, né? Foi quando eu me mudei e fui trabalhar lá para Jump, ainda pela Uber nos Estados Unidos. Então, para vocês terem uma ideia, assim, em 2018 a gente fazia cerca de 40 milhões de viagens por semana. Você tinha aí mais de 20 milhões de pessoas, de usuários ativos toda semana que utilizavam o aplicativo e mais de 1 milhão de motoristas. Esse número deve, inclusive, ter aumentado, né? Quando a gente começa a ver as penetrações dos motoristas, até pela redução recente da idade do carro, o número também aumentou. Mas em 2018, a Uber Brasil já era a maior operação global da Uber no mundo. Em termos de receita, era a segunda maior operação, porque uma questão cambial ali, os Estados Unidos era muito mais caro, por causa do dólar com o real. Mas ainda assim, quando a Uber fez a oferta pública de ações dela, cerca de 20% assim, do fluxo de caixa livre que entrava na empresa vinha das operações do Brasil. Então, o Brasil, muita gente pensa que, né, startup, essa coisa de associação com empresa que não dá resultado, crescimento a qualquer custo, e a Uber já era rentável desde o primeiro ano de operação. Tanto isso que, durante alguns dos desafios legais, jurídicos que a gente teve aí, na parte de políticas públicas, principalmente, a gente trazia isso, né? A gente falava, olha, se a Uber for banida, entre tantas as coisas que vai acontecer, tem esse montante aqui, a gente até informou na época, em 2017, em 2018, esse montante de impostos que a gente vai deixar de arrecadar. E quando a gente olha para trás, assim, acho que em 2017, se você soma todos os impostos ali, tanto os indiretos quanto os diretos, do final ali, a Uber teve entre as 10 empresas que mais pagam impostos no Brasil. Então, acho que menos para falar sobre pagar impostos, que é um assunto chato, eu pelo menos chato, e mais para falar sobre foi uma operação que cresceu muito rápido e trouxe uma mudança muito grande para a vida das pessoas, né? Quando me perguntam assim, mas qual que era o grande objetivo da Uber do Brasil, o que eu comunicava para as pessoas, era o nosso objetivo, e é muito importante ter essa definição clara de sucesso, não era se tornar a maior operação do mundo, não era gerar dinheiro para os acionistas, o nosso objetivo era fazer das cidades um lugar melhor. E quando a gente falava disso, né, e é legal entrar aqui, que é fazer a cidade um lugar melhor, o que estava por trás era tanto melhorar o trânsito urbano, né, então diminuir a quantidade de carros na rua. Quando a gente pega uma cidade como São Paulo, em média você tem só 1,4 passageiros por carro, o carro fica grande parte do tempo parado na garagem, 30% da cidade é ocupada por estacionamento. Então, assim, o espaço da cidade está muito mal desenvolvido, né? A gente acredita que a cidade foi feita para as pessoas, mas tenho certeza que se chegasse alguém que de outro planeta viesse aqui e falasse assim, deixa eu entender, assim, peraí, tem esses viadutos, tem essas pontes, tem esse concreto todo, então quem habita aqui, na verdade, são os carros, né? E são esses ônibus, sei lá, que seja. Não são as pessoas, porque o espaço está muito mais tomado por isso do que por pessoas andando e se divertindo aí, aproveitando as áreas verdes da cidade. Então, acho que tinha esse objetivo de melhorar a mobilidade, a gente tinha um objetivo de geração de renda, né? Então era muito legal, acho que uma das coisas mais gratificantes era quando eu conhecia a fundo os motoristas, e no começo todos me reconheciam por nome, toda vez que entrava no Uber era ali um momento
momento ali de ouvir reclamações, elogios, mas não deixava de trabalhar. Mas eram histórias muito bonitas, assim, gente que tinha acabado de ser demitido e falou, putz, eu não vou conseguir prover para minha família, e de uma hora para outra começou a trabalhar na Uber, não acreditou, e aquilo virou o grande ganha-pão. Então, acho que tinha essa segunda parte aí dos motoristas mesmo, de empoderar os motoristas para ele dirigir quando ele quisesse, se ele quisesse, por quanto tempo ele quisesse. E por fim, assim, acessibilidade aos passageiros, né? Que é um pouco da derivada de mobilidade. Se a gente pega, assim, o sucesso pra gente não era fazer as pessoas dos bairros centrais das cidades, que já tinham acesso a outras formas de transporte, conseguir ter acesso a Uber. O objetivo era a gente pegar uma área mais suburbana, onde alguém andava, de repente, 1 hora na terra para chegar até um ponto de ônibus, depois pegava e fazia uma baldeação, pegava metrô e demorava 3 horas para chegar até o trabalho, que essa pessoa conseguisse pegar um Uber e chegar ao trabalho de uma forma mais rápida, eventualmente mais barata e certamente mais segura. E isso aconteceu, principalmente quando a gente lançou o Uberpool, e você via as pessoas ou pelo próprio Uberpool, ou elas faziam Uberpool, né? Pegava ali a vizinha e tal, e ia às vezes para o centro da cidade, já para o lugar ali final do trabalho, às vezes para um hub ali, para uma estação de metrô, uma estação de trem. Então, esses 3 objetivos para a gente, melhorar a mobilidade e fazer das cidades um lugar melhor, trazer renda para os motoristas e trazer acessibilidade a todas as pessoas, não só aquelas de maior renda, era como a gente definiu o sucesso desde o começo da Uber. Muito legal. É uma história bem inspiradora, eu diria aí, para quem quer, inclusive, começar um negócio, né, expandir um negócio e ver que o Brasil tem muita oportunidade, né? Onde tem muito problema, tem muita oportunidade também. Então, o que eu ia perguntar também era isso, né? Quando o pessoal lá da Uber Estados Unidos, né, te falou assim, a gente não vê um case aqui, né? E tu tinha esse case, né? Quais eram os argumentos deles? O que eles alegavam, né? Por que a Uber não funcionaria no Brasil? E qual que era o seu, né? Por que você via esse potencial? Como, de repente, isso se relaciona, digamos, com um problema de mobilidade de fato que as cidades têm? Né? Como que era essa visão lá em 2013 e 2014? Quando eu conversava com eles tinham, como eu falei, essa equipe de launchers que veio e tinha contratado alguns escritórios locais para fazer um entendimento de qual que era a lei, qual que era a regulação que iria regir o transporte dos motoristas que iam trabalhar na plataforma da Uber. E assim, eram pessoas que não eram brasileiros, contratando escritórios que não tinham contexto do que era Uber, e daí a conclusão não podia ser outra. Eles falaram, não, isso aqui não vai dar certo, e daí, assim, a maioria das pessoas toma decisões emotivas e depois elas justificam por aspectos técnicos. E mesmo a gente é viesado por natureza, né, e até em profissões mais técnicas, muitas vezes isso acaba acontecendo, né, se você já vem ali com, eu tenho certeza que isso aqui não funciona, você vai, assim, você vai começar procurando argumentos e você vai interpretar os textos que você está lendo, já pensando com o viés de como que eu vou me justificar o que eu já sei que é verdade, e não deixa eu ver isso aqui com curiosidade, como se fosse pela primeira vez, pensando com os 2 pontos de vista. É muito difícil fazer isso. Então, a conclusão foi óbvia, assim, eles tinham ali com alguns escritórios bem renomados brasileiros falando que tinha uma regulamentação, né, era o transporte público individual, e essa é a parte importante, que era o que era exercido por táxi, e tinha uma série de regulamentos ali, no espaço federal ela era mais ampla, como deve ser uma lei federal, mas você tinha ali a competência de cada município para regulamentar como que era o privado individual, o público individual. Acho que em alto nível eu não tinha essa sofisticação, então teve um pouco de um leap of faith, um passo de fé, digamos assim. Mas assim, o que eu vendia para eles é que talvez essa seja a regulamentação agora, mas a regulamentação ela deve suportar a inovação e não barrar. E era muito fresco pra gente em 2014 o Marco Civil da Internet. E quando a gente pega o Marco Civil da Internet, que agora já passou por algumas transformações, já não é mais uma coisa tão atual, mas em 2014 era muito atual. E era um exemplo de boa regulamentação para o mundo inteiro, né? Se a gente pega um pouco quando o Face e a Meta agora chegou no Brasil, por exemplo, tinha um debate sobre, poxa, mas espera aí, quem que é essa empresa aqui? Tinha até do Orkut antes, né, do Google, mas as fotos que são postadas pertencem ao usuário, pertencem à empresa, pertencem ao poder público, e teve todo um debate em cima disso. E aí foi criado a 6 mãos o Marco Civil da Internet, em parceria entre empresas, entre poder público e entre usuários. Todos os pontos de vista foram ouvidos e o resultado foi esse. Então, na minha apresentação, eu ainda tenho ela, era um pouco desse paralelo que eu falava, assim, eu falava, olha, em Minas Gerais a gente tem isso, a gente tem um exemplo onde havia uma coisa nova e o Brasil suportou a inovação. Então, não tem por que uma coisa tão boa que vai chegar e vai resolver uma série de problemas de mobilidade, que vai facilitar, é muito mais barato resolver um problema
problema com Uber, ou serviços como Uber, além da geração de impostos, do que você ter que construir túneis e fazer vias, e duplicar para reduzir o trânsito. Então, são argumentos muito fortes, né, de por que isso deveria dar certo. E era um pouco disso que eu vendi para eles. Depois, assim, tentando entrar no nível mais granular, conforme a gente foi chegando no Brasil, logo eu já contratei um parecer de um ótimo jurista, e aí sim, né, dando a perspectiva de que, explicando para ele o que era Uber, e meio que empurrando com o meu viés de que isso tem que dar certo, o entendimento é que Uber era um transporte privado individual. E quando a gente olhava, até recentemente, agora já foi regulamentado, por isso que hoje a gente tem uma lei específica, quando a gente olhava no nível federal, o transporte privado individual, que é o que é prestado pelos motoristas parceiros da Uber, não era algo ilegal, ou seja, não tinha uma lei e ela era contra, não era algo irregular, que também era contra uma regulamentação, era simplesmente algo não regulado, era uma zona cinzenta. E a zona cinzenta existia porque não houve necessidade no passado. Então foi em cima dessa zona cinzenta que a gente trabalhou junto com o poder público e aos poucos foram vindo as regulamentações tanto nos municípios quanto depois em 2017 no nível federal, que ajudou bastante. Então, né, acho que olhando em retrospecto, né, digamos assim, deu certo, né? Mas acho que tem uma frase que eu gosto, que todo empreendedor é muito ingênuo. E ele tem que ser, porque se ele sabe todo o trabalho que vai dar e todos os riscos que ele vai correr, ele não vai fazer nada, né? Então, assim, e olhando em retrospecto deu certo, mas assim, eu acompanhei de perto a discussão na época, né? E pelo menos olhando de fora, parecia ter alguns momentos que era meio assim, cara, se dependendo de como for essa decisão aqui, pode melar tudo, né? Eu lembro que era uma dos debates era em relação a essa história de transporte clandestino, que é uma regulação mais municipal, que isso talvez mitigue assim o risco do negócio no país inteiro, né? Mas outra era a da, assim, se os motoristas eram funcionários ou não, né? Até hoje, né? Essa discussão ainda às vezes volta aí para um iFood e tal. E a pergunta é assim, teve algum momento que você assim, cara, tipo, né, esperando assim uma decisão e tipo, cara, isso tem um risco material de inviabilizar uma operação, alguma coisa assim, né? Teve algum momento assim de crítico que tu lembra assim nessa história da regulatória? Tiveram inúmeros. Empreendedores são ingênuos ou loucos, né? Depende para quem você perguntar. Mas eu acho que a primeira coisa assim que eu gosto de falar, eu gosto de tirar da frente, é que muita gente fala assim, poxa, então foi graças a você que a Uber veio e tal. E sinceramente, assim, eu acho que a Uber ia vir de qualquer jeito para o Brasil. Talvez fosse demorar um pouquinho mais, talvez fosse demorar até um pouquinho menos, quem sabe, talvez eu tenha enrolado mais do que outra pessoa. Mas era, assim, a necessidade, assim, o impacto que algo como a Uber podia causar no Brasil era muito grande para isso simplesmente não acontecer ou ser postergado. A segunda coisa, que acho que tem a ver com isso que você trouxe de ingenuidade ou loucura, é que para mim é muito... Se você tá aqui no Brasil e você nunca andou de bicicleta compartilhada e alguém vir te falar assim, não, mas vai ser daqui para frente, vai ser muito comum, como é na China, as pessoas deixarem uma bicicleta aqui que fica ou num deck ou fica até parado na rua aqui e qualquer um com o aplicativo pode desbloquear. E a nossa primeira reação da maioria das pessoas, de 99,9%, é falar, nunca vai dar certo, as pessoas vão quebrar, você vai achar todos os defeitos possíveis porque esse é o seu status quo e é assim que grande parte de nós somos codificados. Para, assim, nos proteger das loucuras, a gente racionaliza tudo e vai pro lado de que não vai dar certo. Agora, quando imagina que você já morasse na China e você passa o dia inteiro usando essas bicicletas e você é brasileiro, não é tão difícil imaginar que isso vai dar certo no Brasil. Então, é um pouco a história do Everest, né? Então, se você tá ali se alguém vira para você e você só morou na praia, nunca viu um pico na sua vida e vira e fala assim, existe o Everest. Eu falo assim, imagina que existe um negócio aí com mais de 10 mil metros de altura, é impossível, eu só vivo na praia, o máximo que tem aqui é aquela colina ali, a coisa mais alta que eu vi na minha vida, então é difícil você acreditar. Agora, se você tá no Himalaias, já tem um monte de pico ali, você mora naquilo ali, na verdade o Everest é só um pico entre tantos outros ali que existem no Himalaia. E é um pouco assim que, quando eu tava ali na Califórnia, eu já andava de Uber há 2 anos, assim, antes disso eu não tinha carro, já andava só de táxi, então eu já tinha aquela dor que muitos brasileiros sentem e sentiam, e por outro lado eu já tinha visto a solução e como ela era revolucionária, né, como ela era mágica. Então, acreditar que aquilo daria certo não era uma aposta tão grande, era algo relativamente razoável, porque eu já estava vivendo aquilo. Depois imaginar que assim, putz, um regulador vai ser contra, vai ter protestos de taxistas, gente, isso aí são só desafios, isso
também não é nada que justifique você não fazer uma coisa, né? É um pouco clichê, mas assim, no final você tem que deixar os seus sonhos serem maiores que seus medos. E eu pensava muito nisso, isso aqui tem que dar certo de um jeito ou de outro, não tem como. Tiveram muitas vezes, agora sendo mais específico, onde a gente não sabia o que ia acontecer e tinha muita incerteza. Eu acho que daí tem um pouco do meu papel, né? Seria muito irresponsável se eu sentisse essa pressão, esse fogo, e não filtrasse isso e passasse essa insegurança pro time. Então, nesses momentos, acho que uma coisa que eu procurava era as pessoas me olhavam e eu mantinha tranquilidade. Parte disso porque eu acho que eu sou uma pessoa mais calma, ou pelo menos transmito que eu tô calmo, por dentro eu não sou tão calmo, mas parte disso também é porque era o meu papel ali de ser a última linha de defesa ali. No momento que eu tivesse desesperado, todo mundo ia ficar desesperado, e daí vira uma profecia autorrealizável, você acha que vai dar errado, todo mundo acha que vai dar errado, acaba dando errado. E então tinha muito disso, assim, de, putz, vai dar certo. Então, mesmo momentos onde eu achei que, putz, talvez a gente não vai conseguir passar desse estágio, né, e eu lembro quando a gente mudou pro edifício Tomiotaki, eu olhava, a gente mudou no meio das obras, então a gente ficava no mezanino e embaixo tinha obras. Isso era em 2015, e eu olhava pra ela e falava assim, putz, eu só quero durar mais 6 meses pra pelo menos ver essa mudança acontecer, vai ser tão bom a gente poder ter esse escritório grande aqui, em vez de ficar nessa obra, vai ser uma realização tão grande, assim, só ter um escritório maior, né, um passo de cada vez. Então, só pensar nisso já me motivava, assim, falar, putz, não, a gente tem que chegar mais longe, era uma responsabilidade muito grande, a gente falava com os motoristas, eles vinham com a gente nas discussões, no plenário muitas vezes, na Câmara muitas vezes. Então, trazendo especificamente, quando a gente teve o primeiro projeto de lei que foi levantado por um vereador que era suportado por taxistas em São Paulo, foi a nossa primeira grande batalha aí no meio de políticas públicas, e a gente foi na Câmara, a gente levantou, fez toda uma campanha, e trouxe alguns motoristas ali, a gente foi para a votação, e a gente, assim, de certa forma, ingenuamente, achava que a votação ia ser apertada, que tinha uma chance de a gente ganhar, e aquele projeto de lei que visava banir a Uber não ia passar. E a verdade é que ele passou, assim, foi quase unânime, acho que a gente teve 1 ou 2 votos ali, de 2 vereadores que a gente tinha conversado. Então aquilo foi um balde de água fria, né, e eu tive que sair de lá e dar uma resposta para os motoristas. E a minha resposta era sempre a mesma, que enquanto tiver espaço, a gente vai continuar lutando, e a gente vai sempre fazer o nosso melhor, e a gente nem tá próximo do nosso melhor. E então, assim, depois disso que aconteceu, e daí eu voltava pro meu time de políticas públicas, voltava pros advogados, e na época ninguém tinha uma explicação, ninguém falava assim, não, tá tudo bem. Eles só falavam, bom, temos que ver o quê? E daí, assim, literalmente eu comecei a entender um pouco mais dos processos, entrar mais a fundo, e a gente percebeu que a gente tinha, sim, um espaço depois, a gente conseguiu um veto desse projeto de lei, e reverteu isso direto com o executivo, que era uma decisão muito mais técnica, e foi um pouco da nossa vitória. Do lado do judicial, em 2014, ou começo de 2015, a gente, todos os processos que a Uber teve, e se você somar os trabalhistas foram mais de 200, mas só aqueles para banir a Uber foram mais de 30, mas esse primeiro foi o único que a gente perdeu. A gente perdeu no final de 2014, e aí a gente tinha 5 dias para parar as operações da Uber no Brasil. E nesse momento, assim, esse foi o maior desespero, eu estava em São Francisco, tinha ido para uma conferência, e aí, assim, eu comecei a conversar com os advogados, eu não tinha um advogado no Brasil na época, então era um advogado americano, depois falando com um advogado do México, falando com o escritório que eles tinham aqui no Brasil, e o escritório do Brasil falava para mim que não tinha esperança nenhuma, que a gente de fato tinha perdido. Então imagina o desespero quando você pede ajuda para os experts ali, para os universitários, e eles não têm a resposta e falam, não, a resposta é que acabou. E aí, assim, a gente decidiu ali, fez uma aposta, acho que esse foi o momento que a gente quase realmente acabou. Fez uma aposta, mudou de escritório, e o escritório novo que entrou descobriu que o mesmo grupo de taxista que tinha colocado esse processo contra a Uber já tinha feito isso 3 vezes em 3 outros juízes e tinha perdido. Então, por uma tecnicalidade, por eles terem agido de má fé, o juiz reverteu a decisão em caráter de urgência e a Uber continuou a operar. Então, foi assim, essa foi emblemática. Depois tiveram muitas, todas que a gente falava que precisava mandar e-mail, que a gente fazia campanha, a coisa era séria, e tentando ser sucinto aqui só para a resposta não ficar muito longa, mas a última mais emblemática foi em 2017, quando a gente teve o projeto de lei sendo votado em Brasília. E aí, acho que a grande dificuldade foi porque a gente já tinha feito muitas campanhas engajando os usuários. E é muito complexo, até hoje eu não entendo. Mas peraí, então isso aqui é lei federal, isso aqui é municipal, isso aqui é estadual. A gente meio que virou aquela empresa que o tempo todo estava gritando e pedindo
ajuda. E eles falaram, já estavam operando há 3, 4 anos. Tá, mas peraí. Lá vai a Uber de novo gritar, falar que é o fim dos mundos, e não é o fim dos mundos, vai dar tudo certo. Tô com preguiça, não vou nem mandar e-mail, não vou fazer nada. E daí a gente falou, e os jornalistas, eu tava tentando dar entrevista para explicar para eles o que estava acontecendo, e eles, até os jornalistas não acreditavam mais, mas não, peraí, são vocês de novo, não vem me falar que dessa vez é mais do que da última vez, você falou isso da última vez. E eu falei, não, dessa vez é a pior de todas, porque a gente tá no nível federal, e assim, se isso passar realmente do Senado, se isso passar, ele vai ser sancionado e acabou a Uber. E aí foi nesse momento que o Dara veio pro Brasil. O Dara, depois do Travis, foi o CEO que substituiu ele, e o Dara tinha acabado de entrar na Uber. E eu liguei pro Dara, e a estratégia aqui era muito simples. Eu precisava provar, precisava de credibilidade, eu precisava provar para as pessoas, para os usuários, para os motoristas, para a imprensa que isso era sério. Então, quando o Dara falou, estou indo para o Brasil, isso virou a matéria. Todo mundo começou a falar, dessa vez é sério. Tão séria que o CEO, que acabou de começar, que não deu nenhuma entrevista, tá vindo pro Brasil. Pegou um jatinho particular, patrocinado pelas operações do Brasil, e veio pro Brasil. E daí a gente teve uma série de reuniões, conseguiu levantar, de fato, a imprensa começou a comunicar, deu a seriedade devida, e no final, assim, uma votação super apertada, não só o projeto não passou como era, mas ainda foram inseridos novos itens ali, que não só não baniam a Uber, como regulamentavam a Uber no nível federal, a Uber e outros serviços. E aí, o que era, a gente fez do limão uma limonada, o que era para acabar com o transporte privado individual, acabou regulamentando no nível federal. É muito legal. Aqui, enfim, só explicando para os ouvintes, né, isso aqui eu quis pegar essa história mais porque realmente eu acho ela interessante e pouco contada, né, então a gente não falou muito sobre mobilidade de fato ainda, então eu vou passar para esse tópico agora, né? Que eu acho que também, principalmente vou dizer assim, na comunidade da mobilidade, a Uber sofre até hoje, né? Então, um dos pontos, né, que tu comentou em relação às qualidades, digamos assim, as virtudes da Uber, é a diminuição, ou enfim, pelo menos essa foi a minha interpretação, né? É a diminuição da quantidade de carros na rua, né? Que eu lembro que quando a Uber começou tinha um pouco desse argumento, né, desse papel. E, pelo menos na minha interpretação, né, de como que o sistema funciona, você acaba, pelo menos nas vias, você acaba colocando mais carros ou mais, o pessoal chama de viagens em vazio, né, ou seja, os motoristas andando, procurando passageiros, né, ou esperando passageiros, de uma forma remunerada, né, então, naquela ideia lá, sei lá, de carona, bom, já que é um serviço remunerado, no fim, né, raramente quase nunca é uma carona, e você tem mais carros na rua circulando, embora, como tu também falou, tem esse efeito de redução de estacionamentos, né? Bom, como tu não usa carro, eu não uso, né, de repente eu só uso Uber ou táxi, né? Eu não vou ter um carro para guardar, né? Os carros estão circulando na rua, não estão guardados, né? Estão sendo usados de alguma forma. Então isso parece realmente ser um benefício. Como que vocês veem isso hoje, né? Ou pelo menos depois de anos aí na Uber, né? Vocês ainda veem como assim, não, realmente estamos tirando carros das ruas, né? Qual que é ou é mais uma questão de comodidade mesmo, né? Bom, a gente tem uma demanda gigante por um serviço de mobilidade privada mais cômoda, né? Ou mais eficiente, e a gente está entregando isso, e beleza, né? Acho que tem só isso já cumpre um papel, né, enorme, né? Mas qual que é a tua visão, assim, em relação a essas externalidades positivas na cidade, né? Esse discurso de que a gente tirava carro da rua, ele não foi criado em cima de achismo. Então a gente fez estudos em 3 cidades americanas, em Seattle, em Austin, em São Francisco, e a gente conseguia ver, mapeando tanto o trânsito quanto nossos carros, que existia uma correlação, simplificando o estudo, mas entre o aumento da penetração da Uber e a redução do trânsito e do número de carros na rua, tanto carros andando quanto na circulação. O tempo médio que as pessoas demoravam para se transitar de um lugar para o outro diminuiu. Mais do que isso, o que a gente via cada vez mais era a complementariedade. Então, o trânsito diminuía porque muitas vezes as pessoas não conseguiam chegar até o hub, que era o ponto de ônibus, o ponto de metrô, de trem, que quer que seja, e acabavam tendo um carro. Mas agora ela conseguia pegar Uber e daí era muito mais conveniente fazer essa ligação e muito mais econômica. Então a gente viu, tem muitas viagens para esses hubs de transporte. E aí, nessas
cidades a gente via por A mais B que, assim, mesmo em 2 desvios padrões, você tinha ali uma confiança de mais de 95% de que havia uma correlação entre a queda do trânsito e o aumento da penetração da Uber. Isso vale em absolutamente todas as cidades, em todas as circunstâncias? Não. Mas vamos pegar um pouco dos seus pontos e tentar generalizar como que isso pode acontecer e como que isso também pode não acontecer. De fato, assim, se você pegar um cenário onde tem uma cidade pequena, com pouca demanda e pouca densidade, a palavra aqui mais importante é densidade, né? Ou seja, se tem pessoas espalhadas, então, zonas rurais, aí o motorista dirige 20 minutos vazio para chegar até um ponto, depois ele vai pegar outro passageiro, depois de 20 minutos vazio. Putz, isso é horrível para a cidade, né? 20 minutos vazio de um carro que não precisava estar rodando, porque essa pessoa podia ter ido do A mais B com o próprio carro e se economizaria essa viagem que ele saiu para pegar ela. Porém, a verdade é que o modelo de negócios da Uber, ainda mais quando você tem uma concorrência, ele quase que não permite que isso aconteça, porque começa a ficar proibitivo. Então, num primeiro momento ali, quando a Uber começou, a gente só operava, a gente não lançava o Brasil de uma vez só. A gente lançava cidades, começando pelas áreas mais densas, a gente fazia tudo um estudo, a gente tinha urbanistas trabalhando com a gente, muita gente da Data Science, para ver, assim, onde valia a pena você fazer o lançamento, aceitar Uber, né? Então, muitas regiões aqui você não conseguia pegar Uber, porque não tinha, para que o motorista justamente não tivesse esse tempo alto de espera, ou para pegar o motorista esse tempo de espera até a próxima viagem que ele ia ficar parado ali na rua, né? Então, são duas coisas ruins. Então, para isso acontecer, a gente fazia esses lançamentos em áreas mais densas, e daí a gente acompanhava. E para você ter uma ideia, assim, no ápice da operação aí em 2018, pré-pandemia, né, que já que a pandemia bagunçou as coisas, o tempo médio de espera no Brasil era de 5 minutos. O motorista fazia aí, em média, 2, 3, 4 viagens, dependendo da cidade, por minuto. Ele ficava só 5% do tempo parado ali, ocioso. E por que isso era tão importante? Por que os incentivos estavam alinhados entre reduzir o trânsito e a Uber conseguir ter um retorno e o motorista? Porque, assim, esse tempo que ele andava vazio era ruim para a cidade, já falando disso, era ruim para o motorista, porque era um custo para ele, não ganhava nada em troco, e eventualmente era muito ruim para a Uber também, porque esse tempo que ele está vazio, a conta tem que fechar para o motorista. Então você tinha que deixar o preço mais alto. Com o preço mais alto, menos gente vai usar, você vai ter menos demanda, e daí você nunca vai conseguir aumentar a densidade, daí você tem um ciclo ali, que é um ciclo vicioso. Então a gente conseguia sempre engatar esse ciclo virtuoso, onde você criava a densidade dos motoristas, chegavam mais passageiros, com mais passageiros o motorista ficava mais ativo, com isso a gente conseguia muitas vezes até abaixar o preço, porque mesmo abaixando o preço, o motorista ganhava mais, porque ele estava mais produtivo em tempos de viagens por hora, e daí você trazia mais motoristas e a demanda ia crescendo. Então a Uber cresceu assim, né, um equilíbrio de marketplace onde você vai colocando essas camadas. Então, seu primeiro ponto assim, a gente tomava todo cuidado para que isso não acontecesse. E se isso acontecesse, não era muito sustentável, porque logo você ia tirar motoristas, tirando motoristas ia perder passageiro, porque tem um passageiro que ia esperar 20 minutos, e a cidade morria. Algumas cidades foram fechadas, normal. No Brasil poucas, mas no mundo muitas. A segunda coisa, assim, e daí sendo um pouco mais como que isso pode acontecer na prática, né? Tirar carros da cidade. O que a gente via é que muitas pessoas, elas vendiam carro, né? A gente começou a ter esse fluxo de pessoas que não queriam nem comprar ou já vendiam o carro. E aí, assim, elas ou compartilhavam com outras pessoas o carro, ou até quando a gente lançou o Uberpool, pelo próprio Uberpool começavam a compartilhar. Então, quando você tem pessoas compartilhando um carro, daí é muito simples de ver como isso diminui o trânsito. A outra coisa também é que muitas pessoas começavam a usar o transporte público mais do que antes. Os transportes públicos começaram a ter uma taxa de ocupação muito maior nessas cidades que a gente fez o estudo nos Estados Unidos, porque tinham pessoas que pegavam Uber e iam pro hub. Daí era muito melhor você não ter um carro atravessando a cidade e ter mais pessoas ali dentro, de repente, do metrô ali e ter o metrô mais ocupado. Então, de novo, tem forças pros dois lados, né? Você talvez tenham ali pessoas que, de repente, eu ia trabalhar de casa, mas como o Uber é tão conveniente, tão fácil, eu vou até o escritório. Mas você tem essas outras forças jogando conta. E a nossa crença, e se você trabalhasse bem, a gente viu que isso podia acontecer, era que o saldo ia ser positivo, como foram nessas cidades. Veio pandemia, o Uberpool foi fechado, muitas pessoas não estavam mais confortáveis em andar com outras pessoas e compartilhar viagens. Então, muitas outras coisas aconteceram nesses últimos anos que impactaram isso. Mas se a gente pensar em alto nível, assim, na complementaridade dos modais, faz muito sentido acreditar nisso. Até a pessoa que vai dirigir o carro, ela acaba tendo que parar em algum lugar, né? Então, se a gente joga isso pro futuro, se você tem mais pessoas, se todo mundo andasse de Uber autônomo, tá ali o tempo todo, não tem nenhum motorista ali, eventualmente, no futuro distante, mas já tem ali o carro parando e fica o tempo todo pegando passageiros. A taxa desse carro nunca nem precisa parar na rua, né? Porque ele já tá tão ligado ali, ele é quase como um transporte, um grande ônibus ali, mas com pontos mais bem estabelecidos. E daí você muda a estrutura da cidade. E daí você não precisa, porque é uma rua que é duas mãos, mas tem, mesmo que
que não esteja lotado de carros parados, não dá para ter duas linhas a mais de carros. Então, você começa a ter mudanças estruturais, e aí que tem os grandes ganhos no trânsito da cidade. Se você duplica uma faixa porque não precisa mais ter carro parado, porque não tem tanto carro em circulação, daí, o trânsito melhora exponencialmente. Se você não precisa mais construir tantos prédios com garagem, estacionamentos, assim, ocupando o terreno, espaço da cidade, você também melhora a cidade e, eventualmente, você pode até ocupar isso com áreas verdes. Então, é uma combinação, tentando sumarizar um pouco essa resposta longa, mas é uma combinação desses fatores que tem que acontecer no curto prazo, né, das pessoas começarem a usar, com as pessoas usando mais, elas vendem o carro, e daí a mudança estrutural que vai fazer a grande inovação, que é as cidades se adaptando a esse novo modo de locomoção, essa nova mobilidade, que é através de aplicativos como Uber. Não, muito legal. Acho que uma coisa interessante, assim, um insight aí da tua resposta é que a gente fala muito sobre densidade para viabilização de transporte coletivo, mas pelo jeito também é muito importante para viabilizar esse serviço de transporte privado. É a principal variável. Então, assim, e quando a gente falar de jump, vai ser mais importante ainda. Legal. E tu comentou sobre Uber Pool, né? Essa é outra pergunta que eu queria fazer, porque acho que Uber Pool, né, para quem não conhece, é o serviço da Uber que o carro, digamos assim, liga, né, rotas de passageiros semelhantes, né, e busca os dois passageiros ou mais na mesma rota. Então ele é um pré-transporte coletivo, né, um mini transporte coletivo. E a minha pergunta era essa, né? Porque eu né, acho que uma das últimas vezes que a gente conversou era lá nessa época, eu estava empreendendo uma startup nessa área de transporte coletivo também. Então a pergunta é assim, o Uber Pool funcionava no Brasil? Ele era sustentável? Né? Né, existe uma previsão de crescimento disso em termos de, digamos assim, escala de veículo, né? O quanto é viável, né? A gente ter, né, na tua opinião, vans, né? Ou veículos um pouco maiores, carregando mais pessoas, fazendo rotas dinâmicas, né, funcionando como transporte coletivo de fato. A resposta curta, para mudar um pouco, que eu sempre começo pela resposta longa, é que eu acredito que é 100% viável e que esse é o futuro. Mas se a Uber já trouxe tantas polêmicas e tantas descrenças, sendo uma mudança cultural relativamente pequena e uma coisa tão melhor, então o custo é baixo, que é uma mudança cultural pequena, de você compartilhar o carro com alguém, de ter um motorista que não tem um alvará, eu não achava isso uma coisa tão grande. E o benefício é muito bom, porque é mais barato, é mais cômodo e é mais seguro. Isso demorou anos para as pessoas irem se adaptando. Quando eu vim para o Brasil em 2014, eu fiz uma rodada com jornalistas e todos estavam céticos, achavam que eu estava louco e que isso nunca ia dar certo, porque era uma pequena mudança cultural. Agora, quando a gente pega o Uber Pool, é uma mudança muito maior. Então é uma questão de Product Market Fit, que Product Market Fit ele dá certo quando você começa a iterar, né? Então, querendo ou não, assim, a gente escalou o produto quando ele ainda não estava tão pronto. E quando eu não falo que não estava tão pronto, assim, desde a parte técnica, né, esse algoritmo que... Então o Uber Pool funciona como? Alguém pede um Uber e daí a gente tem essa promessa de que o tempo de espera não vai ser maior do que 30% o tempo total da viagem do que ele já tinha planejado. E a economia, quando você tem mais de umas pessoas compartilhando a mesma rota, quando tem densidade, então muita gente usando, melhora a coisa muito mais, a economia eventualmente vai compensar esse desconto que a gente deu para o passageiro e o ganho a mais que a gente vai dar para o motorista. Só que isso só dá certo com densidade. Então, o Uber Pool, quando ele começou a crescer, a gente tinha que colocar muito investimento, a gente tinha que subsidiar o Uber Pool para as pessoas usarem, para o motorista ganhar dinheiro. Só que a verdade, assim, é que se antes era entrar num carro com um motorista que ia para um lugar, agora está entrando no carro com uma outra pessoa. E para dar um exemplo de como a gente não entendeu esse produto, nossas primeiras campanhas de Uber Pool era sobre como as pessoas entravam no Uber Pool e era uma coisa legal, conhecer pessoas novas. E daí a gente percebeu que, assim, né, conforme a gente foi lançando o produto e conversando com as pessoas que mais usavam, muita gente entrava e colocava o fone de ouvido para fingir que estava ouvindo música, para não ter que conversar com ninguém, ou ia no banco da frente para também não conversar com as pessoas. Querem entrar no carro depois de um dia de trabalho, querem ficar quietas. Então a gente fazer uma campanha falando assim, vai ser mó divertido, você vai bater um mó papo. As pessoas falam assim, cara, eu quero só ir pra minha casa. Ninguém usava porque tinha medo de encontrar alguém e ter que ficar batendo papo com a cadeira do ônibus, né? Todo mundo quer sentar sozinho no ônibus. Quem fica batendo papo no ônibus? Então, de novo, faltou entendimento e é um processo, você está lançando um produto muito inovador. E faltou também a parte técnica funcionar muito bem. Então, muitas vezes, o motorista
motorista, ele acabava tendo que... Ele falou assim, pô, legal, eu vou ganhar 10% a mais. Mas se eu tô o tempo todo pegando passageiro, eu tô exausto, cara. Ficar olhando ali na tela, vira pra esquerda, vira pra direita, pega o passageiro aqui, pega ali, deixa aquele primeiro. Peguei o segundo. Cara, ele ficava assim, terminou o dia, uau. E pra ganhar o quê? 10, 20% a mais? Então, assim, pra mim o Uber Pool é o futuro, junto com outros modais. Ele não é o presente. Ainda mais quando a gente tá falando em tempos onde Covid ainda é uma realidade, né? Então, na hora certa as coisas vão se aceitar, mas ele tem todos os ingredientes certos para ser um dos carros-chefes da inovação, e em alguns lugares do mundo ele funciona super bem, aqueles que têm densidade. Muito legal, muito legal. Olha, a gente eu vi que a gente já avançou um pouco na hora, então eu queria falar um pouco sobre Jump, né? Mas antes de passar por isso, eu vou fazer uma pergunta do João, que mandou aqui no chat, pra gente não pular aqui demais os assuntos, né? Ele mandou o seguinte: a Uber ficou famosa por beg for pardon, né? Ou seja, pedir desculpas, né? Ao invés de ask for permission, ou pedir permissão. Como foi essa tomada de decisão no Brasil e quais as consequências dela no longo prazo? Ficou mais difícil negociar com policymakers, né? Ou criadores de políticas públicas depois por causa desse comportamento? Não são coisas binárias. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é que ou você ignora completamente todo mundo e sai quebrando porta e lança tudo e fala, não quero falar, ou você vai, marca uma reunião, conversa. Isso é um espectro, né? Então, se a gente tem de um lado ali a opção de, não vou fazer absolutamente nada enquanto não tiver um projeto de lei regulamentando a Uber, e do outro você tem assim, quer saber? Vou lançar e vou fazer o que for e não vou nem conversar com o poder público. O caminho que a gente tomou no Brasil foi provavelmente alguma coisa aqui no meio. A gente, antes de lançar o Uber, a gente conversou com o poder público, mostrou um pouco dos benefícios. Claro, a gente procurou, você faz uma pesquisa, você trabalha direito, você não vai conversar com alguém ali que você já ouviu declarações que ele é super a favor do status quo. A gente procura alguém que procurou pessoas mais voltadas à inovação, à tecnologia, que tivesse uma abertura maior. E a gente começou isso e aos poucos a gente foi lançando. A gente não começou com o Uber X, a gente começou com o Uber Black, né? E aos poucos a gente foi entendendo, e com o Uber Black a gente foi mostrando as vantagens para o poder público, tanto a parte cultural para os motoristas, a gente trazia motoristas para conversar com eles, e assim, o poder público, acho que as pessoas às vezes têm uma visão de que tá sempre, e é normal no Brasil, ainda mais no presente, mas a gente tem uma visão de que eles estão sempre retrógrados, sempre fazer o contra, mas a verdade é que assim, não é assim, se fosse assim a gente estaria muito pior do que a gente está. Existem espaços sim, existem as pessoas que são técnicas, existem as pessoas que querem fazer o melhor para o seu município, para o seu estado, para o seu país, e é nossas pessoas que a gente procurava mapear. E depois, que é a parte de, mas então por que você não conversa com eles antes e só depois você lança? Gente, não funciona assim. Então, imagina que um deputado tem ali uma lista de coisas que ele está procurando se reeleger, ele quer ter mais verba através de impostos para conseguir fazer mais projetos, para ter uma nova eleição, para ter mais poder. São os grandes direcionadores ali, tentando simplificar um pouco. Nunca fui um deputado, mas vamos colocar essa hipótese. Então, se você chega para ele e ele nem sabe o que é Uber, porque Uber nem está operando no Brasil. Então eu vou explicar aqui como se fosse, nem o jornalista acreditava. Imagina essa pessoa que não tem interesse nenhum. E daí eu chego e fico mostrando como na Califórnia isso funciona, como em outros lugares na Europa isso funciona. Ele nunca vai acreditar, ele nunca vai ter o senso de urgência para criar um projeto de lei contra isso. Então você tem que achar esse equilíbrio onde você de fato coloca alguma coisa, claro, sem romper nenhuma lei, sem fazer alguma coisa ilegal. Se você incomodar, às vezes incomodar é só porque você está trazendo essa mudança, é normal, mudanças trazem incômodos, principalmente aquelas pessoas que estão no status quo, mas com isso você consegue chegar com propriedade e falar assim, olha aqui, já está operando, olha os benefícios que traz, olha quantas pessoas tem aqui atrás. Então, se a gente não tivesse feito isso, provavelmente não teria nem Uber no Brasil até hoje, se a gente tivesse esperado ter um projeto de lei, porque não ia ter senso de urgência para criar. Então, acho que nenhuma ponte foi queimada, muito pelo contrário, o Brasil é visto como a Uber como um dos melhores modelos aí de construção de políticas públicas a 4 mãos, junto com o poder público. Eu diria que eu valido essa tua declaração por experiência própria, né? Porque quando a gente estava lá com a Bora tentando lançar um serviço de transporte coletivo, a gente via que quem está no status quo não tem nenhum incentivo, né, de pegar e vou defender essa bandeira de uma coisa que não existe, né? Tipo, a pessoa está querendo atuar a favor do seu eleitorado atual e das suas demandas atuais, né? E às vezes, né, várias vezes, assim, quando a gente ia falar com algum vereador ou com alguém das próprias secretarias de transporte, apresentava a proposta, o modelo, e voltava uma pergunta, que legal, mas vocês já estão operando? Tipo, não, peraí, eu
eu tô aqui para saber se dá para operar, né? Tipo, é para operar, então? É isso que tava querendo me dizer? Tipo, cara, é difícil. Então, assim, infelizmente não tem um balcão, né? Um balcão de tecnologia da prefeitura que vai lá e submete. Prioriza os pedidos com uma matriz ali, né? Não é exatamente então, assim. realmente é um caminho tortuoso. Mas vamos lá. Passando para Jump, né? Então, depois do teu desafio na Uber no Brasil, foi trabalhar na Jump, né? Operação de bikes elétricas, dockless, né? Da Uber, global. Então, explica um pouco, né? O que é a Jump, onde que ela opera, né? E como que foi essa mudança. 2018 era quando os patinetes elétricos tomaram a Califórnia com a Bird e com a Lime, e de repente se olhava e muita gente estava andando de patinete, e isso estava criando uma febre, primeiro nos Estados Unidos e já começando na Europa. E tanto Bird quanto, principalmente Bird, mas também Lime, muitos ex-Ubers por trás, e meio que contando a história de que esse era o novo modal, isso ia canibalizar e acabar com a operação da Uber de ride sharing, né, que era o nosso motorista privado individual. E a Uber, na falta de uma palavra melhor, teve medo, que é super razoável olhando para trás, porque você tá ali como incumbente, você investiu bastante para ter esse mercado grande de ride sharing. Isso traz a escala em ride sharing. A gente vê hoje as ações do Lyft e da Uber, como existe uma disparidade nos Estados Unidos, porque escala em ride sharing é tudo. Então, escala em mobilidade é tudo. Gera densidade, escala enfim, as coisas se retroalimentam, né? A densidade e a escala. E aí, por causa desse medo, ela tomou uma decisão, falou, putz, preciso fazer alguma coisa, comprou a Jump. A Jump tinha 20 bicicletas na época, era uma empresa que tinha uma bicicleta elétrica e não tinha nem planos na época de lançar um patinete elétrico. E operava só em 2 cidades, em Washington e em Nova York, mas em Nova York era só no Bronx, porque não tinha autorização para operar, ainda não tem em Manhattan, e nem no Brooklyn. E aí eu tava no Brasil, né, acho que já tinha, na minha cabeça, assim, já tinha cumprido a minha missão de Brasil, a coisa já era uma máquina que estava rodando sozinha ali, com pessoas muito boas à frente, e eu fui convidado para tocar as operações da Jump no mundo. Então eu fui para Nova York com direções da Jump, e assim, acho que se a gente pensa que a Uber é complexo, a Jump tinha bicicleta, então a gente lançou um patinete elétrico, você tinha que fazer compra de baterias, enquanto aqui o motorista é dono do carro, nesse caso a gente era dono do patinete, a gente era dono da bicicleta, e você, assim, a operação, como ela funciona, né, ele não era dock, então você não precisava deixar as bicicletas que nem a gente tem aí, os docks da Tembice aqui em São Paulo e pelo Brasil afora. Você podia deixar em qualquer lugar na rua, como foi há um tempo atrás aí em São Paulo. E aí, a gente lançou, na época a gente estava só em 2 cidades, a gente lançou ao longo de 1 ano e meio que eu estive à frente das operações, a gente lançou 52 cidades, então a gente lançou todo o resto dos Estados Unidos, a gente lançou Europa, a gente lançou Oceania com a Austrália, Nova Zelândia, a gente lançou algumas cidades do Brasil, São Paulo, Santos, lançou México, lançou Paris, que foi de longe a melhor cidade, e acho que talvez a grande lição é que, e é difícil ter grandes lições ali, mas alguma das coisas que parece que a gente aprendeu é que, para mim, a micromobilidade ainda vai dar muito certo, e tem dado muito certo, essa é a verdade. Só que as cidades têm que acompanhar isso, então você vê Paris, que é o melhor cenário, você já tem uma infraestrutura ali, você já tem espaços dedicados a bicicletas e patinetes, e daí isso é muito complementar, transporte público, patinete, Uber, tipo, as coisas todas se complementam, os modais se falam e a cidade sai ganhando. Agora, no caso da Jump, assim, acho que um dos grandes desafios é que a gente achava que isso era muito igual ao ride sharing, né, que você precisava ganhar uma escala grande para conseguir ter essa vantagem de ser o primeiro player, de ter uma escala grande. E a verdade é que, assim, as patinetes e mesmo a bicicleta não estava pronta ainda para ter uma escala grande. Então, você começou a expandir um monte, mas a bateria acabava muito rápido, os patinetes quebravam muito cedo, elas tinham vandalismo, a mesma coisa com as bicicletas. E o tempo todo, a cada ano, você tinha um novo ciclo de hardware. Então, todo ano tinha um patinete novo, uma bicicleta nova, e quando você olhava pro negócio como um todo, daí a gente volta na densidade, qual que era o segredo para esse negócio dar certo, né? Você precisava ter uma área pequena, porque você tinha o tempo todo ali, você precisava que esses ativos fossem mais utilizados, então que as bicicletas e os patinetes estivessem o tempo todo rodando. Para isso acontecer, não só você tem que ter gente usando, mas também quando a bateria acabar, a gente, né, que operava esse sistema, tinha que conseguir trocar as baterias rápido. Hoje as baterias são dáveis, na época a gente tinha que levar até a nossa garagem, trocar e carregar. Mas com isso, assim, se uma bicicleta e um patinete está mais próximo da outra, ou uma bateria está mais próximo da outra, é muito mais rápido você trocar 10 baterias do que se elas estiverem espalhadas pela cidade. Com isso você reduz o custo, né? Com menos custo você consegue operacionalizar um negócio muito melhor. Então você tem ativos que rentabilizam
rentabiliza muito mais, porque tem muito mais receita, porque tem mais gente usando dentro desse espaço, e gerenciar isso é muito mais barato, porque você fica trocando as baterias e até dando a manutenção num espaço muito menor do que ter que ficar indo pela cidade procurando. Quando a gente olha as cidades que deram mais certo, Cidade do México, Paris e Berlim, eram cidades onde a gente tinha um número de viagens por bicicleta, por patinete muito grande, assim, você tinha 4, 5 viagens por hora em algumas cidades. Então era um ativo que estava super bem utilizado, e daí você via a produtividade das pessoas que trocavam a bateria, também era altíssima. Por quê? Porque uma bicicleta estava do lado da outra. Então, para encerrar um pouquinho essa parte, quando a gente olha para o futuro desse modal, para mim ele é super promissor, porque a pandemia deu uma pausa para as empresas, foi muito bom para essas empresas, por um lado, claro que é sempre ruim você não ter receita, mas tirou aquela pressão de que elas precisavam escalar, elas não tinham mais a opção de escalar, e deu um tempo para elas olharem e focarem em trazer o melhor hardware, a melhor bicicleta, o melhor patinete. E a melhor bicicleta e o melhor patinete não é que tem os melhores componentes, que é o mais bonito, não necessariamente. As coisas mais importantes é que ele tem que ser resistente, ele tem que ser seguro e ele tem que ter uma bateria longa para que o custo de operar ele seja menor, porque você tem que ficar o tempo todo recarregando e trocando essa bateria. E essas empresas tiveram agora esse tempo para fazer isso. Então, durante a pandemia, muitas delas pararam, acabaram aquelas bicicletas ou fizeram retrofit daquelas bicicletas dos patinetes e agora estão voltando com modelos muito melhores que a conta fecha. Então, assim, com isso voltando, com as pessoas se adaptando a esse modal, ele tende a ser cada vez mais barato e ele é muito prático. Então, ele com certeza vai ter um lugar aí de destaque no futuro da mobilidade. Eu ia perguntar, assim, o quanto um modelo como a Jump é tão escalável como a Uber, no sentido de, assim, porque eu vejo a bicicleta elétrica, principalmente, como um modo que faz muito sentido, digamos assim, para deslocamento, né? Porque ele é relativamente muito barato, né? Ele é mais seguro do que uma moto, porque ele é mais lento, né? Por definição. Ele é relativamente rápido, é relativamente seguro e tem muita autonomia, né? E ocupa pouco espaço, né? Mas, assim, o quanto uma empresa oferecendo esse serviço de bike, sabe? Tu vê como caminho futuro, ou as pessoas simplesmente tendo as suas próprias bikes, sabe? E beleza, eu mesmo vou trocar a bateria, né, vou fazer manutenção e, digamos assim, como sempre foi o uso da bicicleta, né? Ou quase sempre foi. Eu acho que é uma questão de conveniência. Você vai ter os dois convivendo juntos, minha opinião. Tu vai ter pessoas que usam a própria bicicleta e o próprio patinete, e vão ter pessoas que preferem usar o compartilhado. E vão ter pessoas que, às vezes, usam a própria bicicleta, às vezes usam o compartilhado. A grande vantagem, sendo bem simplista assim, mas a grande vantagem de você não ser dono do seu ativo quando você está indo, é que se você vai para um restaurante, você chega lá, putz, se eu deixar na rua, será que vão roubar? Será que eu vou colocar meu patinete aqui dentro do restaurante? E se eu fui de patinete, eu vou ter que voltar de patinete? Putz, mas tá chovendo agora. Putz, tô cansado. Putz, não, fui para um restaurante, agora emendei aqui, meus amigos estão indo para outro lugar, e daí... Então, assim, te dá uma liberdade muito maior você trabalhar de forma compartilhada. Além disso, assim, você não tem que se preocupar com roubo, com manutenção. Então, tem uma série de vantagens. Acho que a grande dificuldade, quando a gente olha um pouco do histórico, é que era muito caro. Então, para alguém que usasse muito o patinete ou a bicicleta, acabava ficando muito caro. Daí fica um negócio meio esquisito, assim, pô, quanto mais você usa, mais caro fica, daí fica mais caro do que andar de carro. Mas parte disso é justamente o que eu falei, porque o hardware não estava pronto, e daí o custo de operacionalizar esse modelo era muito caro, o hardware era muito caro e ele era ineficiente. Então, a minha expectativa é que um hardware que seja mais eficiente, daí você entra naquele mesmo ciclo virtuoso da Uber, e daí você pode escalar tão rápido, até mais rápido que Uber, porque você não precisa depender dos motoristas. Sua única restrição aqui é uma fábrica na China, no Japão, que vai produzir os componentes, as baterias, e depois você vai ter que juntar tudo isso e colocar na rua. Então, por isso que foi tão rápida a expansão das bicicletas e dos patinetes. E o poder público já está preparado, já tem regulamentação em todas as cidades para suportar isso. Mas se você consegue lançar um patinete ou uma bicicleta que é mais seguro, mais confortável e é barato, e o preço aqui é muito disruptivo, né? Se você tem um negócio que é maravilhoso, mas ele é caro, então, na verdade, você não está, assim, qual que é a melhor oferta aqui? É muito mais barato ter. Então, você não está criando um modelo de negócio disruptivo porque você não criou um modelo de negócio, você fez um negócio que não para de pé. Mas se você conseguir fazer ele parar de pé, putz, daí você vai ter sempre esse público que vai ver essas conveniências todas que eu listei antes, em você não ser dono desse ativo, em você poder compartilhar ele. Eu tenho um patinete e uma bicicleta, e eu só uso isso, eu quase, assim, não ando nem de Uber mais, porque com os dois eu já, assim, com as ciclovias por aqui, você já resolve isso e você foge muito mais do trânsito. Então, as cidades estão começando a ficar prontas, e em breve também os novos hardwares, aí, as empresas, a Line, que no final, contando no final da história, a Jump no final fez a fusão com a Line
eu coordenei essa fusão, a gente era acionista da Lime, no final a gente virou uma empresa só, mas você tem aí outros players pelo mundo inteiro, então acho que todo mundo sai ganhando aí com essa competição saudável. Legal. E a questão regulatória das bikes, né? Porque acho que quando deu o boom aí com aquela Ofo, né? Que era a empresa chinesa de bikes, se eu não me engano, e uma das grandes discussões eram as bikes, o acúmulo de bikes nas calçadas, né? E nas vias públicas, quase, às vezes como um cemitério de bikes, né? O pessoal tem um monte de foto aí na internet com esses cemitérios de bikes, né? Dessas bikes dockless. E assim, eu sempre chamo atenção nesse debate que, tipo, cara, beleza, né? É um inconveniente. Eu ainda acho a questão do estacionamento público de automóveis muito pior do que isso, e que não é debatido, né? Então, assim, pode deixar o carro que ocupa muito mais espaço estacionado meio fio e tá tudo certo, mas a bicicleta, tem 3 bicicletas paradas ali na calçada, é a pior coisa do mundo, né? Sim. Então, eu acho que tem uma certa desproporcionalidade nesse debate, mas, assim, tem um lado de razão também, né? Tipo, cara, se todo mundo tiver uma bike dockless e tiver escala suficiente, pode gerar vários inconvenientes, né? Como que tu vê, assim, uma regulação saudável para isso, assim, em relação à ocupação do espaço público, sabe? Em relação a, tipo, pode amontoar 50 bikes numa calçada na frente do estádio, né? Como que isso tem sido endereçado, assim, por essas empresas? Só pegando um ponto que você trouxe, assim, acho que essa questão de, todo mundo andando de bicicleta vai gerar um inconveniente, né? É puramente cultural, né? E puramente relacionada a um histórico e ao status quo. Se a gente pega as cidades europeias, Copenhague, a gente pega a Holanda inteira ali com Amsterdã, é muito mais comum as pessoas andarem de bicicleta, as cidades são muito mais preparadas para bicicleta do que para carro, muito mais. E lá tem as mesmas aglomerações de bicicletas ali, por todos os lados e tal, e ninguém reclama, porque aquilo lá faz parte da cultura. Ninguém olha e fala assim, que poluição visual, porque antes tinha um carro maravilhoso parado aqui, agora tem 4 bicicletas feias amontoadas. Então, é puramente cultural. Mas daí vem a pergunta, né? Como é que você faz para mudar essa cultura? Para você mudar essa cultura, e daí acho que esse é um pouco do poder do papel público, a coisa tem que ser benéfica para as pessoas. Então, o poder público, para mim, tem que ter um papel protagonista, em parceria com empresas, para construir uma regulamentação, e dentro disso, assim, uma coisa que pare de pé. Não adianta ser uma regulamentação muito restritiva, porque senão você não consegue operar um modelo de negócio. Então, muitas das regulamentações que estão nascendo pelo mundo, que nasceram, ela tem um número máximo de bicicletas e de patinetes, porque o poder público tem medo de lançar de uma vez só. Só que daí as empresas falam assim, putz, com esse número aqui eu não consigo operar e ter densidade. Daí o poder público fala assim, não, mas se você chegar nesse número e tiver tudo certo, eu te dou mais. Mas daí a empresa fala assim, peraí, você tá falando que eu tenho que fazer um investimento de CAPEX de 50 milhões aqui para chegar nesse número, e daí talvez você vai me dar mais se tudo tiver certo de acordo com a sua vontade, que não é nem um pouco técnica. Ninguém faz um investimento nessa loucura. Então esse é um pouco do impasse que a gente vive hoje. Assim, se num modelo simplista, a resolução seria criar essa regulamentação onde para as pessoas tem que ser benéfico. Então tem que ser algo que seja como a Uber, assim. Quem andou de Uber a primeira vez, acho que muitos falaram, cara, que coisa mágica, não quero ter carro. Saiu, pagou pelo aplicativo, não precisa nem pagar, trocar dinheiro, assim, era uma coisa, assim, o product market fit da Uber era muito bom. Quem andava uma vez, 2 vezes, assim, a gente via, assim, o engajamento, era muito pouco churn, muita pouca gente que deixava de usar. Mas não é a mesma coisa que aconteceu com a Ofo, por exemplo, porque as pessoas pegavam aquela bicicleta, daí a bicicleta quebrava, daí tinha um buraco na rua, porque a rua não estava pronta, daí era quase atropelada pelo carro, daí saía e era caro. Então o negócio não era mais conveniente, não era mais seguro, não era mais barato. Então, por que alguém... Isso nunca foi disruptivo. E daí acabou como acabou, virou um entulho cheio de bicicletas sucateadas. Para você lançar algo que cumpra com essas coisas em parceria, vai precisar de uma parceria com o poder público, e daí, assim, pegando até o exemplo que a gente deu, não pode ser algo que você vai lançar, já que tem um grande investimento inicial, e depois vai falar com o poder público. Tem que ser muito bem costurado, e é um pouco como as coisas estão lançando. Só estão acontecendo. Mas por elas estarem acontecendo dessa forma, né, acaba sendo uma velocidade muito diferente, que é um pouco do que a gente falou. Isso não está no topo da agenda do poder público. Muitas vezes tem alguém ali defendendo, mas assim, você tem milhões de outras pessoas gritando, e não tem um monte de gente já andando de bicicleta, de patinete, falando isso aqui é a melhor coisa da vida. Então você entra naquele ovo e na galinha, assim, que vem antes, né? Como que o poder público vai colocar uma regulamentação que dê segurança para as empresas, para elas fazerem um bom investimento, para trazerem um serviço que é melhor, mais seguro e mais barato para as pessoas, mas, de novo, assim, o poder público só vai fazer isso se as empresas já tiverem lançado. Daí ninguém faz isso, e daí a gente fica meio parado no momento. É um pouco onde estamos. Muito legal.
Gui, chegando no final aqui do episódio, eu queria te fazer uma pergunta mais ampla, pensando no público aqui que ouve o podcast, né? Então, a gente tem muita gente que acompanha o Caos Planejado, que é ligado à área de urbanismo de alguma forma, ou tem interesse em urbanismo e mobilidade de alguma forma, mas que ainda não trabalha na área, né? Ou que busca alguma coisa diferente. E eu imagino que para trabalhar numa empresa como a Uber ou a Jump, um conhecimento sobre transporte, urbanismo, cidades é relevante, né? Para entender como funciona ou como se otimiza uma operação dessas, né? Então, tu poderia comentar como que esse conhecimento é valorizado dentro das empresas, ou pelo menos nas empresas que tu trabalhou, ou que conhece, né? Talvez, né, para dar um pouco, né, de sabor para quem, né, cogita aí entrar nessa área no, digamos assim, setor privado, né? Claro, eu acho que vou fazer um paralelo. É como se fosse, a gente tem muita gente empreendendo, muitas startups agora tentando disruptar a saúde, né? Não vou nem listar aqui, todo mundo sabe, tem uma lista, assim, plano de saúde mais barato, plano de saúde onde você está no centro, onde você tem acesso aos melhores hospitais mais baratos. E quando você vê os fundadores dessas startups, a maioria, principalmente o CEO, não é médico. Ele tinha essa paixão, que muitas vezes, para dar esse primeiro impacto ali, era às vezes até melhor do que o conhecimento, né? Porque é a ingenuidade que você falou antes. Ele tinha paixão, mas não sabia tanto, era ótimo. Mas daí ele começa a fazer isso, e como é que ele vai lançar um plano de saúde sem ter um médico do lado dele que explica como as coisas funcionam, entende as doenças e consegue ajudar ele a navegar por esse meio todo. Então, assim, para trabalhar nesse meio, esse conhecimento é extremamente valioso, porque a diferença entre a coisa dar certo ou errado, você tem um monte de gente trabalhando ali no achismo, movidos por paixão, mas se você não tem um médico, você não vai operar o paciente. Se você não tem alguém que entende de urbanismo, você não vai conseguir melhorar a vida nas cidades e trabalhar ali com coisas que envolvam mobilidade. Então, eu trabalhava muito na Jump, principalmente a gente tinha uma equipe de 10 urbanistas ali em Nova York. É fundamental, assim, as coisas que eu fazia tentando recriar, era muito reinventar a roda, já existe, né? Já existe, sim, existe pessoas formadas nisso. Então, é um conhecimento extremamente bem valorizado, como qualquer conhecimento técnico dentro de uma área onde requer esse conhecimento técnico. Acho que a minha provocação é assim, se você tem esse conhecimento técnico, você não precisa esperar encontrar a empresa aí que já está fazendo aquilo que você acredita que tem que ser feito, ou a pessoa que concorde com essas ideias, você ainda tem a vantagem aí de já ter o conhecimento técnico e já gostar disso, provavelmente por isso que você foi atrás desse conhecimento. Então, vai em frente, faça você mesmo, assim, tem muito espaço. Principalmente depois dessa crise, deu uma assustada um pouco do empreendedorismo no Brasil. Então, a gente precisa dar essa reacendida aí, de que existe muito capital, existe muitas oportunidades, existem muitos problemas para ser resolvidos, o que a gente precisa de pessoas. Maravilha, gostei da mensagem otimista aí no final e deixo a última palavra para ti. Não sei se tem alguma coisa que gostaria de adicionar sobre a Uber ou a Jump ou sobre mobilidade que eu não te perguntei, né? E, enfim, fica à vontade para fazer tuas considerações finais. Acho que foi um grande prazer, agradeço a todos aí, até o pessoal que entrou aí, aguentou os 15 minutos que a gente teve de problemas técnicos. Acho que é um assunto que a gente pode falar por dias, meses, anos. A vida nas cidades, ela passa em grande parte pela mobilidade, e não tem como fazer isso sem entrar fundo nesse tópico e sem desafiar um pouco do status quo. Então, acho que eu vou trazer de novo o mesmo clichê que eu já trouxe no passado, você deixar os seus medos para trás e ter certeza que seus sonhos são maiores do que eles, são tão importantes, principalmente quando você se depara com tantos problemas e tantas oportunidades, né, que é ver o copo meio cheio. A diferença entre você e alguém que lançou uma empresa e que fez uma solução e que trabalhou nisso é só porque a pessoa fez. Muitas vezes ela estava menos preparada, ela tinha menos conhecimento, foi uma questão de fazer e de não fazer. Então, que ninguém deixe se bloquear, porque no final a gente sempre se arrepende muito mais pelo que a gente deixou de fazer do que pela gente fez. Maravilha. Foi Gui Telles, muito obrigado pela participação e boa sorte nos próximos invitados. Obrigado, Valeu. gente. Grande abraço. Valeu. Nesse episódio, conversamos com Gui Telles. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo desta conversa na descrição desse podcast. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Esse episódio é oferecido pela Urbime, a maior comunidade de investidores imobiliários da América Latina. Acesse www.urbi.me e invista a partir de R$1.000.